Estudo bíblico. Romanos 14 verso 12. Romanos 14, 12. Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Bíblia King James atualizada. Estudo bíblico. Romanos 14, 12. Introdução. Romanos 14 lida com a questão dos conflitos dentro da comunidade cristã relativos a práticas consideradas discutíveis como o consumo de certos alimentos e a observância de certos dias. O apóstolo Paulo exorta os crentes a exercerem tolerância e amor uns para com os outros, evitando julgar ou desprezar aqueles que têm convicções diferentes. O versículo 12, deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, serve como um lembrete solene de que, em última análise, a responsabilidade individual é para com Deus, e não para com nossos irmãos na fé. Este versículo é fundamental para entender o equilíbrio entre liberdade cristã e responsabilidade diante de Deus. Contexto histórico. A igreja em Roma era composta por judeus e gentios convertidos ao cristianismo. Essas duas culturas tinham tradições e costumes alimentares muito diferentes. Alguns judeus convertidos ainda se sentiam compelidos a seguir as leis alimentares do Antigo Testamento, enquanto os gentios convertidos não tinham tais restrições. Esta diferença causava tensão e julgamento mútuo. Além disso, havia controvérsias sobre a observância de certos dias, como o sábado. Paulo, escrevendo aos Romanos, busca promover a unidade e o amor, enfatizando que essas práticas não afetam a salvação, mas sim a consciência individual. Ele destaca que a fé em Cristo e o serviço a Deus, com gratidão, verso 6, são os pontos cruciais. A preocupação de Paulo não é suprimir a liberdade cristã, mas sim regulá-la pelo princípio do amor e da edificação mútua, verso 19. Interpretação. A partir de uma perspectiva teológica protestante trinitária, Romanos 14, 12 ressalta a doutrina da responsabilidade individual perante Deus. Este versículo ensina que cada pessoa, independentemente da sua posição ou filiação religiosa, será chamada a prestar contas de suas ações, motivações e escolhas a Deus. Essa prestação de contas não se limita apenas aos atos exteriores, mas também aos pensamentos e intenções do coração. A fé protestante enfatiza que a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, e não por obras, Efésios 2, 8, 9. Contudo, a fé genuína produz boas obras, Tiago 2 versos 14 ao 26, e essas obras serão examinadas no julgamento. Assim, este versículo não contradiz a doutrina da salvação pela graça, mas sim a complementa, lembrando-nos de que a graça transformadora produz uma vida de obediência e serviço a Deus. O versículo nos lembra que cada um deve viver para agradar a Deus, não para agradar a si mesmo ou aos outros. Em um mundo onde a cultura frequentemente busca influenciar nossas decisões, este versículo nos lembra de nos mantermos fiéis à nossa consciência e buscar a aprovação de Deus em todas as coisas. Para os crentes de hoje, este versículo serve como um chamado à reflexão e ao autoexame, incentivando-nos a viver de maneira que agrade a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Veja as referências. 2 Coríntios 5:10. Porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. Este versículo ecoa o tema da prestação de contas individual e destaca a importância do julgamento final. Ele reforça a ideia de que nossas ações, tanto boas quanto más, terão consequências eternas e serão avaliadas por Cristo. O versículo em Coríntios complementa Romanos 14, 12, mostrando que o tribunal de Deus mencionado em Romanos é, na verdade, o tribunal de Cristo, ressaltando a divindade de Jesus e sua autoridade como juiz. Mateus 12, 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Este versículo alarga a perspectiva da prestação de contas, incluindo não apenas as ações, mas também as palavras que proferimos. Ele nos lembra que até mesmo as palavras aparentemente insignificantes serão examinadas por Deus. Em conjunto com Romanos 14, 12, percebemos que a responsabilidade individual abrange toda a nossa conduta, incluindo o que fazemos, pensamos e dizemos. Esses versículos, em conjunto com Romanos 14, 12, enfatizam a seriedade da vida cristã e a importância de viver de maneira que agrade a Deus em todos os aspectos.
Eles nos lembram que somos responsáveis perante Deus por nossas escolhas e ações, e que devemos nos esforçar para viver em obediência à sua vontade. Estudo bíblico, Hebreus 9 verso 27. Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo, depois disso o juízo. Aqui está um estudo bíblico sobre Hebreus 9, 27, com base na versão King James atualizada, em português. Introdução. O capítulo 9 da Epístola aos Hebreus mergulha profundamente na natureza superior do sacerdócio e sacrifício de Jesus Cristo em comparação com o sistema levítico do Antigo Testamento. O texto detalha a estrutura e os rituais do tabernáculo terreno, contrastando-os com a obra redentora de Cristo. Dentro deste contexto, o versículo 27, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo, depois disso o juízo, serve como um ponto crucial de transição. Ele conecta a realidade universal da morte humana com a finalidade do sacrifício de Cristo e o julgamento vindouro, solidificando a ideia de que a obra de Cristo é definitiva e singular, assim como a experiência humana da morte e do subsequente julgamento. Contexto histórico. Para compreender plenamente Hebreus 9, 27, é essencial considerar o cenário do Antigo Testamento que o autor descreve. O tabernáculo terreno, com seu lugar santo e santo dos santos, era um símbolo tangível da separação entre Deus e a humanidade pecaminosa. A entrada anual do sumo sacerdote no Santo dos Santos, com sangue sacrificial, era um lembrete da necessidade de expiação e da imperfeição dos rituais antigos. O versículo 27, ao mencionar que aos homens está ordenado morrer uma só vez, ecoa a lei mosaica e a experiência universal da mortalidade, que era uma consequência direta do pecado original. Gênesis 3:19. A menção do juízo após a morte também se alinha com a compreensão judaica da responsabilidade perante Deus. O autor de Hebreus usa essa realidade conhecida para introduzir a singularidade do sacrifício de Cristo. Interpretação e aplicação. Do ponto de vista da teologia protestante trinitária, Hebreus 9:27 enfatiza a finalidade e a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. A ordenança da morte para os homens, uma vez, seguida pelo juízo, sublinha a natureza definitiva da vida terrena e a responsabilidade individual diante de Deus. A comparação com Cristo, que foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Hebreus 9:28 revela a singularidade e a eficácia incomparáveis de seu sacrifício. Ao contrário dos sacrifícios repetitivos do Antigo Testamento, o sacrifício de Cristo foi completo e eterno, garantindo a redenção para todos que creem. Para os crentes contemporâneos, este versículo reforça a necessidade de aceitar o sacrifício de Cristo como o único meio de perdão e reconciliação com Deus. Ele nos chama a viver com a consciência da nossa responsabilidade diante do juízo, mas também com a esperança da salvação através da obra consumada de Cristo, que nos prepara para sua segunda vinda. Referências cruzadas. Duas referências cruzadas que enriquecem a compreensão de Hebreus 9:27 são: Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Este versículo, narrando a consequência da queda de Adão e Eva, estabelece a mortalidade como uma condição inerente à humanidade pecaminosa. Ele fundamenta a afirmação em Hebreus 9:27 de que aos homens está ordenado morrer uma só vez, mostrando que a morte física é uma sentença divina para a raça humana. Hebreus 10:10. Nesta vontade, temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Este versículo complementa Hebreus 9:27 ao enfatizar a natureza definitiva e completa do sacrifício de Cristo. Enquanto 9:27 fala da morte humana e do julgamento, 10:10 foca na santificação através da oferta única de Cristo. Juntos, eles destacam a singularidade do sacrifício de Cristo em contraste com a finitude da vida humana e a necessidade de um sacrifício perfeito e eterno para a salvação.